Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou falar sobre a queda do homem, o relato da queda do homem. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar, para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade e que muitas almas possam ser alcançadas para glorificar somente o teu nome, Senhor. E faz-nos entender o quanto é importante a gente andar nos teus caminhos e nunca se desviar, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Gênesis capítulo 3, do 1 a 24, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos seus olhos, a árvore desejava para dar de entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu o seu marido e ele também comeu. Então foram abertos os olhos dos ambos, conheceram que estavam nus, pelos que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim e à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre a árvore do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? Respondeu o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe: Mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira deu uma árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás dentre todos os animais dos domésticos e dentre todos os animais do campo. Sob o teu vento andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência, e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás da árvore do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. E chamou Adão a sua mulher, Eva, porque era mãe de todos os ventos. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor a Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o tema que eu escolhi hoje sobre isso, porque por acaso é um tema que me tem falado muito ao meu coração, principalmente no ponto, na tendência que quando a gente comete algum pecado, temos a tendência de afastar de Deus, já ficamos envergonhados de afastar de Deus e não querer ir mais buscar. Mas não é assim que Deus quer. Que nós devemos, mesmo quando a gente cai ou pecamos, devemos sempre ir diante da presença de Deus, de nos arrepender dos nossos pecados e pedir a Deus força para nos ajudar. Mas assim como também Adão e eles quando tinham desobedecido a Deus, né? Quando Deus diz para não comer da árvore que está no meio do jardim, é para não comer no meio da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem, para não tocarem, mas podiam comer de outras árvores. Mas eles desobedeceram a Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque quando a Eva estava sozinha, a serpente, o inimigo usou a serpente, né, para tentar seduzir a Eva. Então, e ela como estava sozinha naquele momento, é que foi aí que ela caiu, né? Que a serpente perguntou nela que foi isso que ele disse, para não comeres da árvore, dessa árvore.
que ela disse, esta disse, eu vou ler de novo. Ora, a serpente era o mais estatuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, né? Não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher respondeu então à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Mas já depois a serpente, com a sua astuta, disse assim, disse à mulher, certamente não morreres, mas Deus sabe que no dia que tu comeres deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá? Veio com essa astuta para a Eva. Então, vendo a Eva que era agradável aos seus olhos essa árvore, agradável aos seus olhos, desejava, né, que era o fruto que era proibido. Desejava então e desejava quando ela também ouviu isso que para dar entendimento, então tomou o seu fruto, comeu e também ofereceu, quando o marido apareceu, também ofereceu o marido, que é Adão. Ofereceu, então ambos caíram. Então, quando os judeus foram passeando da tardinha pelo jardim, então eles ouviram a voz do Senhor, ouviram a voz de Deus. Então o que é que eles fizeram? Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. E então eles se esconderam e depois Deus também, como estava a passear pelo jardim, perguntou, pronto, chamou pelo homem, onde é que ele estava. Então Randall respondeu, eu vou ler, que é verso 10, que respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e escondi-me. Então, como eles ouviram a voz de Deus, ficaram com medo. Porquê? Porque tinham consciência, por o fato de terem comido dado conhecimento do bem e do mal, então os olhos foram abertos, então eles tiveram a consciência de que estavam nu. Que estavam nu, então, por eles que tiveram aquela consciência, que estavam nu, então esconderam-se de Deus. Mas Deus perguntou, quem te disse? Comeste da árvore que eu te disse para não comer? Para não comer, então o que é que ele fez? Justificando-se, disse, a mulher que tu me deste é que me ofereceu para comer. Em vez de ele dizer, eu pequei contra ti, ele deu a justificação, a mulher que tu me deste, a mulher que me deste é que me ofereceu, então eu comi. Então a serpente, depois a mulher também respondeu, a serpente enganou-me, então eu comi. Então, porque o que é que aconteceu? Então isso trouxe consequência, a desobediência deles, o fato deles terem desobedecido a Deus, trouxe consequência. Que o Adão agora teve que, para poder se comer, vai ter que comer através do seu suor. Comerás dela, vai ter que comer através do seu suor. Porque ele diz, do suor do teu rosto, em verso 19, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e o pó tomarás. Por causa disso tudo, eles tiveram consequência. A Eva vai ter que dar à luz com dor, porque aqui Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, a dor da tua conceição, e em dor darás luz aos filhos, por causa da desobediência. E também, depois também a serpente também é maldita por causa disso, daquilo que ela fez. Pronto, sabemos que o pecado traz morte espiritual, o pecado tem consequência. Adão e Eva desobedeceram e por causa disso eles foram separados de Deus. Foram separados, tiveram que sair, porque aqui Deus diz que o homem se tornou um como um de nós, então conhecendo bem uma hora que não suceda que estenda a sua mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, então o que é que aconteceu? O Senhor lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Eles tiveram que sair do jardim do Éden. E havendo lançado fora o homem, pôs no oriente o jardim, no jardim do Éden os querubins, com uma espada flamejante, que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles tiveram que sair, porque eles entregaram a terra para o inimigo. Então eles desobedeceram, tiveram que sair, entregaram, então para Deus teve que lavrar o jardim do Éden, a terra, teve que lançar eles fora. Então ficaram separados de Deus. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, por isso é que o mundo agora está, né, com a morte, doenças, enfermidades, por causa dos nossos pais anteriores, Adão e Eva, né? Desobedeceram e pecaram, agora o mundo está condenado e por causa disso, e há doenças, as pessoas estão doentes, há doenças, há muita maldade, e a maldade tem se multiplicado ainda mais, infelizmente, né? Porque as pessoas não querem se arrepender. Então, por isso, mas o que eu quero falar mais aqui é o seguinte, que o ponto que me chamou mais a atenção é que quando Adão desobedeceu, né? Ele quis esconder Deus, teve vergonha de esconder, teve medo de esconder. Assim somos nós também, quando nós caímos, nós temos aquela percepção de que Deus é mau, estou condenada, é melhor eu afastar, vou mergulhar mais no pecado. O que é que adianta? Não tem jeito para mim, não. É mentira, Dunia, é mentira, porque quando nós reconhecemos que somos pecadores,
que nada somos sem Cristo, que nós somos pecadores, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ir aos pés de Jesus, nos arrepender, pedir força e também evitar certos sítios que nos faz pecar. Não fazer como Judas, que quando ele entrou, pronto, ele traiu Jesus, ele não, em vez de arrepender, ele suicidou-se. Não, ele suicidou-se, mas Pedro, eu dou um exemplo, mas Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, quando ele olhou para Jesus, quando ele negou, ele, pronto, lembrou-se daquilo que Jesus disse, ele arrependeu-se, chorou, não, ele não desistiu, ele foi aos pés de Jesus, ele arrependeu-se. Não fez como Judas, que se enforcou, que não foi aos pés de Jesus, mas Pedro se arrependeu. Assim somos nós. Não é porque nós estamos no pecado, eu não consigo, eu estou condenada. Não devemos dizer, nós devemos ir aos pés de Jesus, nos arrepender, pedir a Deus para nos dar força, para nós vencermos. É por isso é que é importante nós estarmos cheios da palavra, porque a carne é fraca, né? O espírito é forte, mas nós devemos enchermos da palavra. Vigiar, é importante a gente vigiar. Também estou a falar para vocês, mas também serve para mim, o quanto é importante a gente vigiar mesmo, porque vem mesmo situações, e quando nós estamos vazios da palavra, estamos mais suscetíveis a cair no pecado. Não só vazio, não é só vigiar não com a palavra, mas também orar, vigiar mesmo, ter discernimento e não desistir. Por isso é que eu digo que não é bom andar sozinho, não é bom não. Por isso é que é importante os irmãos estarem juntos, orar uns pelos outros, partilhar versículos, levantar outros, alertar um ao outro, alertar a igreja, alertar uns aos outros. É importante não andarmos sozinhos, porque é aí que somos mais tentados, é aí que o inimigo mina, porque fica ao redor. Por isso é que nós fica buscando a quem possa tragar. Então nós temos que estar sempre a vigiar, cheios da palavra, e não sair da presença de Deus, não acreditar na mentira de maligno. Não, eu já pequei, sou pecadora, não há jeito para mim. Não, há jeito, sim, Senhor. Por isso é que Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, ele enviou Jesus por amor de nós. Mas por isso que quando Jesus veio, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para dar vida eterna, mas nem todos querem. Aqueles que aceitam, reconheçam que sem Jesus nada é, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus é o pão da vida. Ele é que é a verdadeira felicidade, não as coisas deste mundo. Então é isso que nós temos pronto, que eu quero também incentivar a todos, né? Seja quem for, que tem alguma área que é fraca. Agora, porque eu sou pecadora, eu não sou digna, eu sou pecadora, eu não sou digna de Deus, Deus não me ama, é mentira. Eu não sou digna, eu vou sair do caminho do Senhor, não há jeito para mim, é mentira. Não devemos ter afastado de Deus, nós devemos, e ainda assim, com o coração humilde e com sinceridade, com humilde, reconhecer que somos pecadores, porque Deus sabe que nós somos do pó e somos falhos. Por isso é que Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus, não nos homens, porque os homens são falhos. E saber que todos nós estamos sujeitos a cair e reconhecer que somos pecadores, ser humilde, reconhecer que somos pecadores. Não afastar da presença de Deus, porque eu pequei, não há jeito para mim. Não. Não esconde. A gente deve ir diante da presença de Deus, humildemente reconhecer que somos falhos. E não desistir. Há jeito, sim, senhora, porque Jesus é aquele que entregou a sua vida por nós. Não quer dizer que nós devemos pecar, mas a pedir perdão toda hora e fazer a mesma coisa. Não, devemos arrepender, mas para pedir para Deus para nos dar força, enchemos da palavra, vigiar também se estamos vazios, não só estar cheio da palavra, orar também, vigiar. É isso. E também levantar uns aos outros, não andar sozinhos, incentivar o irmão, nem condenar, também incentivar o irmão. E também, por isso é que eu disse que não é bom andar sozinho, não é bom, porque aí somos mais tentados, aí somos mais vulneráveis. Apesar que todos nós estamos sozinhos, né? Temos Jesus, sim, Jesus sempre conosco, o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda, que nos dá direção, mas mesmo Deus diz, Deus também não quer que nós andamos sozinhos. Deus que é bom sempre ter um irmão que partilha versículos, que fala da palavra, orar uns com os outros mesmo. É isso. Então é isso que eu quero deixar aqui, que o pecado leva à morte espiritual, sim, leva. E pronto, eu dei esse exemplo de como é que foi a queda do homem, sabemos que o mundo está dessa maneira, que por muita maldade tem se multiplicado cada vez mais. Então nós, como cristãos, nós devemos vigiar sim, vigiar e orar uns pelos outros, não andarmos sozinhos, incentivar, partilhar a palavra. Eu tenho mesmo da gente falar mais do Evangelho, e quando a gente cai, não desiste de andar com o Senhor. Levanta, porque Deus nos alevanta, Jesus nos alevanta, evita aí certos sítios que nos faz fazer cair na tentação. Ou se for, porque uma parte do versículo diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, que é melhor ir com, pronto, sem mão, sem isso, dá um exemplo, né? Do que ir com todo o corpo ao inferno. Então, como eu disse, evitar ir certos sítios
Eu não estou a ver bem qual é o versículo, mas eu já li. Infelizmente não sou muito boa a decorar, só alguns é que eu sei, mas às vezes vai me dar sabedoria para pronto, memorizar, né? Mais importante é a palavra não estar no nosso coração, é isso. E meditar vai com o tempo, vai entrar. Então é isso, que a gente deve afastar de certos sítios que vai nos fazer pecar e vigiar. Por isso é que eu disse que temos que vigiar e ver se eu for por aí, ou se eu participar dessa conversa, ou se eu, aí vamos fazer pecar. Então a gente tem que fugir daquilo que vai nos fazer cair, apesar que nós estamos todos sujeitos a cair. E só mesmo orar, para orar a Deus e para nos dar força de muito discernimento neste tempo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. O tema é sobre a queda do homem. Espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e que fique na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.